Pode vir com Suzy Lemos para você agora no ar, sempre trazendo novidades, conteúdo e matérias interessantes. E falando de assuntos, matérias interessantes, hoje eu estou com um assunto muito legal. Já ouviu falar de osteopatia? Conhece? Então tá, se não conhece, hoje nós temos de convidado aqui o Dr. Hugo Pazin Neto, que ele, gente, além de tudo, o doutor, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele é professor da Uniso e diretor e sócio do Colégio Brasileiro de Osteopatia em Sorocaba, com a matriz em Sorocaba. Seja muito bem-vindo, viu, doutor Hugo? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Imagina! Agora falaremos um pouquinho de osteopatia. O que seria a osteopatia? Bom, definir osteopatia é um desafio sempre, né? Eu costumo falar que se a gente tenta explicar para 10 pessoas, a gente acaba explicando de 10 formas diferentes. Mas, certo, resumidamente, a osteopatia é uma abordagem centrada no indivíduo, né, através da terapia manual. Então, a osteopatia avalia as condições de saúde do indivíduo, tomando por conta toda a sua história, relaciona com a sua queixa e busca um tratamento através da terapia manual. Então, não utiliza medicamentos ou outros equipamentos. Então, devolvendo a mobilidade para os diferentes tecidos, busca restabelecer o equilíbrio funcional do sistema. Então, a gente trabalha, por exemplo, mobilidade dos músculos, das articulações, do tecido facial, mas também trabalha, por exemplo, mobilidade das vísceras, mobilidade das fáscias cranianas. Então, busca restabelecer o equilíbrio funcional do corpo, fazendo com que o corpo possa funcionar melhor. De forma correta. Buscando o equilíbrio e a saúde, né? Tá, então seriam toques, né? Por toques, manual. Isso. Que você vai, que o osteopata, no caso, ele coloca o corpo em ordem. Ele deixa tudo certinho. Exato, a gente fala terapia manual. Então são várias técnicas, sim, desde manipulação, que é o estralar, né? O thrust, até mobilizações, até técnicas mais sutis de relaxamento, técnicas de alongamento, musculares. Então, é um combinado de técnicas que busca restabelecer o equilíbrio. Certo. Agora, doutor, vamos só dar uma esclarecida para os nossos queridos amigos aqui. A osteopatia, para que você seja um osteopata, pelo que nós já conversamos, você tem que ter... Primeiro, você tem que ser fisioterapeuta. Isso. Certo? Então, você tem que ter o curso, a faculdade de fisioterapia. Isso. E depois você faz um outro curso que é a osteopatia. Exatamente. Certo? Então, são mais ou menos 9 anos aí. Porque a formação em fisioterapia, a graduação em fisioterapia são 5 anos e a formação em osteopatia são mais 4. E você só pode iniciar após... É uma pós-graduação. Então, sim, você só pode iniciar essa especialização após ter terminado a graduação em fisioterapia. A osteopatia, ela originou nos Estados Unidos, através de um médico chamado Andrew Taylor Still, e é nova no Brasil, né? Então, ela chegou no Brasil, trazida por europeus, na década de 80, então 1980, os primeiros cursos, e em 2001, o Conselho da Fisioterapia, o COFITO, Conselho Nacional, reconheceu a osteopatia como uma especialidade da fisioterapia. Então, por isso, para ser osteopata, você precisa fazer a faculdade de fisioterapia e depois fazer o curso da osteopatia, que são 4 anos de duração, no mínimo. No contexto geral, independente do que seja, então, hoje, a osteopatia ela é considerada uma medicina complementar do tratamento que já existe exatamente, do que a pessoa já realiza. Isso, é uma outra forma de enxergar um caso. Então, um dos enganos que é comum na osteopatia é a gente atrelar ao tratamento, por exemplo, de dores na coluna lombar, dores no nervo ciático ou dores no ombro, né? Enfim, tendinites. Mas, na verdade, a osteopatia não é isso. A osteopatia trata o indivíduo, né? Então, a gente busca o equilíbrio do sistema. Então, num todo. Então, claro, o carro-chefe no consultório acaba sendo as patologias musculoesqueléticas. Certo. Porém,
nós tratamos refluxo, tratamos gastrite, tratamos cefaleias, tratamos síndromes pré-menstruais. Enfim, nós tratamos pessoas, né? E essas pessoas com diferentes queixas. Um corpo equilibrado podendo restabelecer a sua saúde. Nossa, então, que maravilha! É uma abordagem global e integrativa, a gente fala. Olha, então, por exemplo, quando a gente vai tratar uma síndrome pré-menstrual, né? A gente vai tratar uma mulher que tem uma série de sintomas nesse período. Então, a gente vai trabalhar a mobilidade do útero, pensando que um útero móvel é capaz de ser melhor irrigado e drenado. Nós vamos trabalhar a inervação do útero, simpática e parasimpática, que faz o controle. Nós vamos trabalhar a vascularização. Então, para que isso tudo funcione melhor, entendendo que um corpo melhor nutrido, inervado, móvel, vai poder exercer com mais naturalidade a sua função. Exatamente. Né? Então, ela não é voltada para a queixa, ela é voltada para o indivíduo. Né? Olha que interessante. Então, quer dizer, eu procuro, ele pode também ser utilizado de uma forma preventiva. O ideal... Eu não preciso ter o problema para procurá-lo, né? Exato. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas normalmente não é assim, né? Não é assim. A não ser quem já conhece, então quem já em algum momento teve alguma crise, alguma dor, alguma queixa, procurou entender o que é, e aí passa periodicamente, por uma sessão. Porque a osteopatia ela não precisa da queixa, né? Eu não preciso da queixa para poder elaborar um tratamento. Eu preciso de uma história. Eu preciso de uma anamnese, eu preciso conhecer quais traumas você já teve, eu preciso conhecer se você já fez alguma cirurgia, eu preciso conhecer das suas questões emocionais, eu preciso conhecer você e a sua história. Certo. Para me direcionar numa avaliação que depois eu vou palpar tudo isso, fazer os testes específicos e, em cima disso, propor um tratamento visando equilibrar o corpo para que o corpo mais equilibrado possa equilibrar essa balança de saúde e doença e a saúde sobrepor a doença, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vamos supor que faz 6 anos atrás eu tive uma queda. Isso. Tá. Tudo bem, eu não sinto mais nada dessa queda, tive algum probleminha, mas nada de sério. Mas hoje eu não tenho dor, mas eu posso procurá-lo e dizer, doutor, olha, fazem 5 anos eu tive uma queda, Aí você analisaria as possíveis consequências dessa queda e prevenir qualquer situação, vamos dizer, agravante mais para frente? Seria isso? É isso. Porque um trauma, uma queda, por exemplo, ela pode ter causado uma alteração funcional, não é estrutural. Claro que ela pode ter causado uma fratura, mas não é disso que nós estamos falando. Por exemplo, se você torceu o tornozelo, esse entorse de tornozelo pode deixar uma, entre aspas, sequela, que é a falta de mobilidade ideal dos ossos ali, por exemplo, do talos, que é um dos ossos que compõe essa articulação. Não é que o paciente vai andar normal, ele vai ter uma vida normal, só que aquela mobilidade está menor do que deveria. A gente chama de hipomobilidade. Não é imobilidade, é hipomobilidade. Só que aquela hipomobilidade pode gerar compensações para que o corpo possa exercer as tarefas do dia a dia da pessoa que ela for exigindo. Então, aquela falta de movimento pode gerar excesso de movimento em outras articulações. E pode ser que a pessoa passe o resto da vida e nunca tenha consequências por conta disso, nunca tenha nenhuma dor. Agora, pode ser que essas compensações gerem sobrecargas e isso vá se gerando um processo inflamatório, por exemplo, e cause dor. Então, por isso que às vezes o paciente fala, nossa, mas eu tive entorse há 10 anos. Eu não sei se tem consequência ou não, mas essa informação é importante para depois, ali na maca, eu avaliar esse tornozelo e ver se esse entorse que ele teve há 10 anos está totalmente resolvido ou ainda tem alguma alteração de mobilidade que ficou daquele trauma. Que interessante. E daí, tratando a falta de mobilidade naquela articulação, por exemplo, o corpo vai novamente se adaptar e aí vai se equilibrar. Então, por isso que a gente fala que o tratamento das mobilidades oferecem ao corpo a oportunidade de buscar um novo equilíbrio funcional. Onde estava hipermóvel, onde tinha excesso de movimento, agora volta a ter o movimento normal
porque... Mesmo com uma queda de anos atrás. Exato. Esse é o princípio da osteopatia. É um dos princípios, chama princípio da autocura ou autorregulação, que é quando você tira o problema manual, eu falo, você trata a falta de mobilidade e o corpo busca se reequilibrar novamente. Por isso que a osteopatia não usa medicamentos, por exemplo, porque ela acredita nesse princípio da autocura, né? Que... Além de tudo, tem esse benefício, né? Tem esse benefício. É um dos princípios. Você não usa nenhum tipo de medicamento. Não é a nossa proposta, né? Não que a gente não queira que Sim, mas o que você disse, é uma medicina complementar. Exato. É o nosso olhar para o paciente, é um olhar funcional. Então a gente vai buscar restabelecer o equilíbrio através da terapia manual. E isso pode ou não ser somado a outras propostas terapêuticas, né? Mas o olhar que a gente vai ter para o indivíduo é centrado nesse princípio. Nesse foco, né? Nesse foco. Muito interessante. Agora, doutor, falaremos um pouco do Colégio Brasileiro de Osteopatia. Eu era professor numa faculdade de Jaguariúna, e a instituição gostaria de, naquela ocasião, 2010, de criar um curso de especialização. E eu era professor lá no curso de fisioterapia, e ela me pediu, assim, como um dos professores, que a gente criasse um curso de especialização voltado para a fisioterapia e oferecesse ali para os alunos e demais, né, interessados, né? Então, a ideia no início era um curso. Um curso de especialização para a faculdade de Jaguariúna. E aí me reuni com outros colegas que já trabalhavam com osteopatia, expus essa situação e criamos um curso específico para a faculdade naquela ocasião. E deu muito certo, nós escrevemos um material, são 42 apostilas, mais ou menos 100 páginas cada uma, então escrevemos inteiro e o curso foi um sucesso, o máximo eram 30 alunos, tivemos na ocasião 30 alunos. E isso começou a criar novos pedidos, né? Então, de Jaguariúna, nós fomos para Piracicaba, fomos para Sorocaba. A sede sempre foi aqui, a sede da empresa, né? Apesar do curso ter começado lá, né? E daí fomos para Passo Fundo, Porto Alegre, Chapecó, Itajaí, Camboriú, né? Itajaí, Camboriú, Curitiba, Belo Horizonte, Teresina... Enfim, São Paulo, espalhados pelo Brasil, né? Hoje somos 28 professores. Certo. Quando começamos, éramos 4 professores. Hoje somos 28 professores. E há 14 anos estamos viajando e falando sobre osteopatia aí pelo Brasil. Que interessante. E dentro dessas regiões, vocês... atuam nas aulas presenciais e também online ou só presencial? O nosso curso, a osteopatia, é interessante você tocar nisso, porque é muito manual. Porque se você trabalha com isso, teria que ser presencial. E é muito manual e envolve muita sensibilidade, porque para a gente perceber um tônus aumentado, a gente perceber a falta de... Eu estou falando em hipomobilidade, sabe? Não estou falando em imobilidade. Então, às vezes, essa falta de mobilidade é sutil. Então, a gente precisa colocar a mão, às vezes, sobre a mão do aluno para ajudar o aluno a sentir aquilo que a gente está falando. Então, é um curso com muita vivência prática, né? Então, não dá para ser online. Não, então, o nosso curso ele é presencial. É claro, existe hoje um vasto material de apoio online. Sim. Mas é um complemento à formação presencial que veio na época da pandemia. Nós criamos, então, nós acompanhamos aí as oportunidades que aconteceram no mundo, lógico. Mas o curso é presencial, porque a aula, eu costumo falar que não é teórico e prática. Ela é teórico / prática. Porque eu estou falando, por exemplo, da anatomia da lombar, já deito um aluno ali na maca e já palpamos a lombar e já mostra. Então, a alternância de teoria e prática na aula é constante, sabe? É vivido no ato. Tanto que os alunos ficam sentados assim, utilizam como mesa a maca. Então fica a maca e fica uma dupla de alunos, escreve usando a maca, tira o caderno, deita, volta, põe o caderno, porque é um curso prático, né? Que maravilha! Teórico prático, claro. Qualquer fisioterapeuta pode ser especialista em osteopatia. E com relação aos pacientes, qualquer pessoa é paciente também da osteopatia. Nós tratamos
gestantes, tratamos crianças recém-nascidas, que eu falo horas, por exemplo. Oh, meu Deus. Né, nós temos um curso de diplomado em osteopatia pediátrica que os alunos têm a oportunidade de atender as crianças que nascem e precisam ficar na UTI neonatal. Então, a gente trata crianças, trata a mobilidade, trata as plagiocefalias, que são aquelas assimetrias do crânio. E a gente trata idosos também, porque idosos com diversas doenças, comorbidades, porque não existe uma contraindicação na osteopatia. Exato, não tem contraindicação. Algumas técnicas são contraindicadas. A gente não vai manipular uma criança, um idoso, não é isso. Sim. Mas o conceito, não é, a osteopatia não é uma técnica, a osteopatia é um conceito, é uma forma de se enxergar e de se avaliar o paciente. E aí a gente tem que escolher a melhor técnica para aquele indivíduo, seja um recém-nascido ou seja um idoso. Então nós não vamos fazer técnicas que coloquem ele em risco. Né? Eu vivo recebendo no consultório, Hugo, falaram que não posso vir na osteopatia, né? Porque associam a osteopatia com manipulação, que é aquele trust, que é aquele estralar, sabe? Aquelas manobras mais intensas assim, né? E a osteopatia não é isso. A osteopatia é um conceito. As técnicas vêm para atender o conceito. Então eu posso trabalhar de maneira muito... Eu quero melhorar a mobilidade de um tecido qualquer, seja uma articulação, seja um músculo, seja uma víscera, seja o que for. Eu posso usar uma técnica mais sutil ou uma técnica mais vigorosa. Depende de quem é. Se é um atleta, se é um jovem... Depende da patologia, depende se ele está num quadro muito agudo, muita dor, ou um caso mais crônico. Cada um com a sua necessidade. Mas não tem uma contraindicação, porque é uma filosofia, é um conceito. Como é que vai ter uma contraindicação, um conceito, né? Gente, eu farei um comentário, até agregando o que o doutor falou, que as pessoas dizem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Hoje em dia nós sabemos que existem N informações na internet. Então, eu nunca vi como as pessoas gostam de procurar o Dr. Google. Né? Aí a pessoa vai lá, Dr. Google, eu estou com não sei o quê. Aí o Dr. Google responde. Gente, toma cuidado, é a tua saúde. Então, você tem que procurar profissionais, não deduzir e nem deixe que ninguém deduza o que você tem, independente do problema, da idade, da situação. Então, no caso aqui da osteopatia, que ele explicou, isso pode ser preventivo, como ele já disse, é o ideal ser preventivo. Agora, você que está interessado na osteopatia, fazer um curso, se profissionalizar, você que é fisioterapeuta, gente, deixo bem claro, para que você possa realizar o curso de osteopatia, você precisa ser fisioterapeuta, tá? Isso é uma regra que não tem de outro jeito. Aí procura o Colégio Brasileiro de Osteopatia. A nossa escola de osteopatia. Vê pelo site. Sim, nós temos o Colégio Brasileiro de Osteopatia, se colocar no Google vai ter, e tem um site, www.cbosteopatia.com.br. Lá tem toda a formação, tem todo o conteúdo programático, tudo como funciona. Como entrar em contato, tá tudo lá. Tá tudo lá. Então fica facinho. Fica facinho. Bom, doutor, eu só tenho a agradecer, adorei. Eu que entendeu? agradeço, Qualquer eu gostei hora também. eu apareço lá no colégio, entendeu? Ou no consultório para ver, porque eu tive uma queda anos atrás. Eu tive. Agora você já entendeu a importância de pensar em reestabelecer o sistema. Olha, às vezes eu estou precisando dar uma passadinha lá. Então eu agradeço o teu tempo de estar aqui conosco, esclarecer. Tá? E espero que o senhor venha de novo para mais esclarecimentos aí para a gente, com um caso, um case diferente, de repente até o meu. Pode ser, estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E você sempre conosco aqui no Pode Vir com Suzy Lemos. Teve dúvida? Dá uma olhadinha, procura lá no Colégio Brasileiro de Osteopatia. Ele está espalhado pelo Brasil. Acesse o site, que está aqui embaixo o site, dá uma procuradinha. E nós ficamos por aqui. Até a próxima.